E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thaís Prioli. Eu sou a Cláudia Fusco. Eu sou a Gabi Colissigno. E eu sou o Roberto Fideli. Ninguém mais é conhecido como outra coisa. Não. E hoje nós estamos aqui para falar de Todos os Pássaros no Céu, da Charlie Jane Anders. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela Morro Branco. Originalmente, ele foi lançado lá fora em 2016. E a versão brasileira saiu em 2017, traduzida pelo Peter Rissati. Pessoal, vamos nos apresentar hoje. A gente está com vários convidados, né? Não só um. Nos infiltramos no rolê. Cláudia, fala um pouco de você. Eu sou a Cláudia. Pode me chamar de Clau, não parece que é bronca. Eu sou jornalista, sou mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, o que é uma coisa muito longa de falar, mas é como eu me apresento. Já ministro cursos sobre fantasia, ficção científica, essas coisas, e é isso. Gabi? Eu sou a Gabriela Colissigno, me chamei de Gabi também, porque senão parece que tá me dando bronca. Eu sou jornalista também, mestre em comunicação pela Faculdade Casper Libero, e eu sou muito fã de fantasia e ficção científica, e tenho um canal no YouTube, o Rusgeek, imagino que vocês vão deixar tudo escrito, porque as pessoas nunca entendem quando a gente fala. E é isso aí. Tudo na descrição, tudo no link. Então, Eu sou o Roberto Fideli, eu sou jornalista e mestre em comunicação também pela Faculdade Casper Libero. Eu tenho um curso chamado Jornalismo Geek, que eu ministrei na Casper no começo desse ano, e ao lado da Gabriela, vulgarmente conhecida como Gabi, eu cuido do canal e do site chamado Rusgeek. Vocês podem me chamar de Rob, qualquer outra coisa, por favor, não me chamem na minha cara. Hoje nós estamos aqui para falar de Todos os Pássaros no Céu, como a gente falou anteriormente. Sobre o que é o livro? Todos os Pássaros no Céu, algumas pessoas definem ele como uma fantasia urbana, mas também uma science fantasy. Ele é uma história sobre dois personagens, que é a Patrícia e o Lawrence, mas mais sobre a Patrícia. Tanto que o título do livro é a respeito dela, né? A Patrícia, ela é uma bruxa, ela descobre isso quando é criança, quando alguns pássaros falam com ela, na verdade, e ela passa uma boa parte da vida pra entrar em concordância com isso, digamos assim, e depois ela se vê às voltas com o apocalipse. Simples. De um jeito simples, né? Nesse interregno, ela conhece um rapaz chamado Lawrence, que ele é um cientista brilhante, desde criança, na verdade, e mais pra frente ele também está envolvido com os esforços para deter o apocalipse, só que cada um está envolvido de uma forma diferente, e aí a gente vai ver, de certa forma, um conflito entre a magia e a ciência, nesse conflito entre os dois personagens, que são amigos, são bem próximos, na verdade. Bom, se eu falar mais que isso, vai começar a virar spoiler também, né? Acho que sim. Pessoal, vamos falar o que a gente achou do livro, assim, sem spoilers, por favor. Então eu achei lindo, tá? Eu achei maravilhoso, é um dos meus livros favoritos, assim, dos últimos anos. Eu até escrevi pra Charlie Jane no Twitter e ela começou a me seguir depois disso. Maravilhosa! Vitória! Eu achei lindo, delicadíssimo, muito bem escrito, muito original, assim. E na verdade é muito minha cara, porque eu sou a louca da fantasia, a louca da ficção científica, então é o cruzamento das duas, né? Então, pra mim foi assim, um chocolate de forma de livro, sabe? Eu gostei muito mesmo. Amigo. Eu fui ler, depois que a Cláudia já tinha falado que era bom e tudo mais, e o Roberto não tinha falado. O Roberto tinha falado, não, talvez não fosse tão bom assim, eu fui Olha o ler. spoiler da minha fala aí. Mas eu acho que por ele ter ganho tantos prêmios, né? Ele ganhou o Nebula e o Locus e foi indicado ao Hugo. Finalista do Hugo. Eu esperava, acho que muito mais do que ele me entregou. Não, eu gostei. Não, vou ter que cortar a fala dela. Ah, sim! Eu não acho que tem seja... tem uma carga de... Tem um hype, né? de hype. Tem um E você coloca certas expectativas com um livro que ganhou um monte de prêmio, né? E aí eu acho que eu li com muita expectativa, mas eu não desgostei do livro. Pra mim ele é um gostei 3 estrelas, que pra mim é tipo, ok, próximo livro. Mas eu gostei muito do começo, gostei muito do final, muito mesmo, é muito bonito, mas o meio do livro eu achei descartável. Eu acho que podia ser o começo e o final e ia ser um livro maravilhoso. Mas eu acho muito interessante ele trazer ficção
científica, Se você fantasia. dividir o livro em 3 partes. 2 são positivas e uma... Então, que é a maior no caso, então é um problema. estrelas, é um 4 Não, estrelas. foram 3. 3,5 talvez, mas 4 não. 4 é que, tipo, gostei muito. Não. Tá bom. Não achei tão bom assim. Mas eu achei bem interessante pela autora, a Charlie Jane Anders também me segue no Twitter, fofíssima. Acho ela maravilhosa. Fui pesquisar sobre ela e tudo mais. Achei o trabalho dela muito legal. Então, mas assim, é ok. É um livro legal. Roberto, Bom, a Charlie Jane Anders não me segue no Twitter. já começou negativo. E talvez depois, se ela escutar esse podcast, pode ser que ela nunca siga, né? Eu tô brincando. Vou marcar ela. Ah, meu Deus, não. Ela vai usar o algoritmo de tradução automática. Vai ficar extremamente confusa. Ela não vai entender nada. A única coisa que ela vai falar assim, I don't speak Portuguese. Mas fala sobre as palavras da Gabi as minhas. Eu fui ler Todos os Pássaros no Céu porque é um livro de fantasia que mistura elementos de ficção científica, ou seja, é uma caixa de bombons pra mim, mas assim como aconteceu com a Gabriela... Gabi. Desculpa, Gabi. Eu acho que o hype me atrapalhou muito. Então, quando você vê que o livro ganhou tantos prêmios importantes pro gênero da fantasia e da ficção científica, que nem o Nebula, o Locus, foi indicado ao prêmio Hugo, isso com certeza chama muita atenção. O fato de que a autora é uma autora trans também me chamou muita atenção. Pensei comigo mesmo, puxa, eu nunca li uma autora trans, e é um exercício de autorreflexão, assim, quando você percebe isso. Então eu falei, poxa, um bom lugar pra começar é com Todos os Pássaros no Céu. Mas eu acho que o livro ele tem vários problemas, assim, que eu fui perceber também quando eu fui refletir mais a respeito do livro, porque quando eu terminei de ler o livro eu gostei, eu achei legal, não achei nada estupendo, maravilhoso, nem nada, mas eu achei legal. Só que aí eu comecei a refletir a respeito do livro e pensar o que tinha me incomodado nele, e aí eu percebi que ele tem alguns problemas, como por exemplo esse miolo muito arrastado e confuso e várias quebras de expectativa, assim, num sentido negativo. Não que eu esperasse que alguma coisa específica fosse acontecer no livro e não aconteceu, porque isso seria muito injusto com a autora falar que eu não gostei do livro por causa disso, mas eu esperava uma coisa do livro e acabei recebendo uma coisa que eu achei que não era tão bacana. É isso. Eu, assim como a Cláudia, eu gostei bastante do livro. Como eu edito, a gente vai ter que editar essa parte toda. Assim, Vai ter briga aqui. Passos do ofício, né? Mas assim, eu sou de uma mentalidade que você tem que ler um livro sem expectativa nenhuma. Eu gosto muito de não saber nem sobre o que é o livro. Não, é muito chato isso. Não. Não gosto, eu gosto disso também. Eu sou assim. A Thaís não gosta que eu falei nem que eu gostei do livro. Então eu falo, Thaís, esse livro é muito bom, você vai gostar. Ela, não, agora eu já criei uma expectativa falsa. Gente, sabe como chama isso? Spoiler de sentimento. Você já tá me Então, indicando como é que cara, Pra você pessoa que tá escutando a gente, esse é o segredo pra você gostar do livro, então. Não espere nada. Pra muito livro. Pra muito livro é só assim mesmo, cara. Eu vou no cinema sem ver o trailer do filme. A Thaís nossa história. Ah, não. Então, assim, eu vi sem expectativa nenhuma, eu gostei bastante. Lógico, é um livro com falhas. É o melhor livro do ano? Não é o melhor livro do ano. Com certeza. É igual o Oscar, tem muito filme que ganha e não é o melhor filme daquele ano. Sinceramente, a gente vai ver depois de uns anos que não foi o melhor. Sim. Mas é um livro legal, tem personagens palpáveis, que fazem sentido, diferentes, que é uma coisa que eu gosto. Eu li muito rápido. Então, com certeza, eu gostei muito desse livro. E você? Vou ter que cortar. Lá vem. Não, eu gostei do livro. 3 contra 1, hein? Eu acho 3 que contra 2. meu pensamento se alinha um pouco até com o Roberto e com a Gabi. Realmente, a expectativa foi um problema no caso do livro, porque teve esse negócio esse livro venceu, porque assim, recentemente nós fizemos a Quinta Estação, que é um livro que foi um grande vencedor também de diversos prêmios. Quando eu li, eu falei, eu entendi porque esse livro, ganhou. Nossa, esse livro, assim, destrói, ele tá falando de muita coisa ao mesmo tempo. Esse livro, ele fala de muita coisa legal e importante e tal, só que eu não achei que tem tanta profundidade, assim, não que eu esperasse que o livro fosse aquele negócio assim... Profundo. Sabe? Nossa, dramático, tenso, erudito, tudo ao mesmo tempo. Mas quando eu li ele, eu gostei pra caramba e eu falei assim, esse é um bom livro pra você se divertir, pra você se sentir bem e etc, sabe? Sabe uma coisa que eu acho? Esse é um livro que tá entre o fast food e entre o livro pra você pensar. Ele tá nesse meio termo. Sim.
Concordo. Não sei, porque cada vez que eu penso eu gosto menos. Então, eu vou pensar. Melhor não Céus. pensar muito nele, não. É que nem Christopher... Não, que eu não vou falar essa polêmica aqui, não. Christopher Nolan? Não, porque eu ia falar, é que nem o filme do Christopher Nolan. Ai, quando você vê de novo não é pra você. Ok, então sim, é que nem um filme do Christopher Nolan. É legal quando você assiste a primeira vez, aí não é mais tão legal quando você pensa nele depois. É que isso. O amor é a única coisa que atravessa o espaço e o tempo. Esse filme, cara. Você É péssimo, não, para. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É fogo. É fogo. É fogo. Ok. Mas foi um livro que ele me divertiu bastante. Tem uma coisa que é assim, eu não sei porque eu tenho muito problema com personagens femininas em um monte de livro. Principalmente personagens femininas escritas por homem. Normalmente eu não gosto delas. Normalmente porque Diversos são mal motivos. escritas. Normalmente porque são mal escritas. A Patrícia é uma das personagens femininas que eu mais gostei, assim. Tanto que o Lawrence é um personagem que eu não acho ele tão legal. Apesar de que tem alguns momentos do livro que ele é propositalmente mostrado como babaca. Então meio que talvez o livro assim, te manipulando pra você não gostar dele, né? Mas realmente a Patrícia acaba sendo a minha personagem predileta do livro. Pelo livro ser majoritariamente dela, eu acho que eu acabo gostando mais do livro. Se o livro tivesse mais Lawrence, talvez eu gostasse menos do livro, eu não sei. Eu acho que esse é o... Gente, coitado do Lawrence. Lawrence, se você estiver ouvindo isso... Lawrence, se estiver escutando... Mas é isso, eu acho que a gente pode passar pra discussão com spoilers, porque a gente... Yay! É isso que eu gosto. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. A partir de agora, se você estiver ouvindo, você está disposto a ouvir os spoilers, você foi avisado mais de uma vez. É porque tem gente que não gosta quando você fala assim, agora nós vamos falar de spoiler e já começa a falar do spoiler. Que ele fala assim, não, eu não consegui desligar. Entendi. Não, tudo bem, às vezes você tá desligado. Não, Então, beleza. pessoal, essa é a parte com spoilers, vou reiterar. Spoilers! Vamos falar meio que na ordem, talvez seja mais interessante. A primeira parte do livro, que é a infância deles, eu gosto bastante. Eu achei muito Eu legal. também. Sim. Nossa, é uma delícia. É muito gostoso de ler ela indo lá, encontrando os pássaros, toda a confusão que ela fica, e o Lawrence com a maquininha dele que pula 2 segundos. 2 segundos, Dois né? segundos, Eu né? achei isso super Aquele é muito fofinho. bem bolado. Pra frente. Pra ele poder escapar dos bullies. E eu gostei disso. Uma das coisas que As eu mais... brigas dos pais, né? Ele pula. Sim, muito é muito um uso realista da coisa, sabe? Sim, uma coisa que ele podia fazer. Uma coisa né? prática. Eu vou apontar um detalhe específico, assim, que eu gostei da parte, né, da infância e no começo da adolescência deles, que as meninas que faziam bullying com a Patrícia chamavam ela de vaca emo. E eu virei e pensei comigo mesmo, puxa vida, esse é um xingamento que eu super consigo imaginar acontecendo Sim, numa de verdade. escola de Nossa, verdade. Então, foi até uma coisa que me chamou a atenção, que eu pensei, puxa, a autora deve ter trazido isso da própria experiência dela, porque é um xingamento muito específico, assim. E ele é mais novo, né? Tipo, o emo era, tipo, sei lá, 15 anos. Não, Não é que, 10 anos. particularmente eu gostei, que eu acho que as pessoas devam chamar umas às outras de vaca. Tá? É um xingamento que eu admiro muito. Será usado no meu dia a dia. Mas nesse sentido, eu entendi. É no Eu brigo sentido no que, trânsito, tipo... eu chamo velhinhos de vaca emo. Quem que é emo? Ela olha pra mim, o que é Não, mas eu acho que ele é bem... No sentido de que é realista a coisa, embora a gente esteja falando de uma fantasia, tem pássaros e uma máquina do tempo e tal. É um negócio que, tipo, podia estar acontecendo numa escola agora ou há 10 anos, sabe? Sim. Uma coisa que eu também gosto, bem do detalhezinho, assim, é como ela vai salpicando referências de época, né? Pra até chegar no Sim. nosso tempo. Então, tipo, sei lá, eles estão conversando no café, tá tocando Britney Spears no fundo, bem baixinho, sabe? Assim, ela menciona essas riquezas, assim. Eu É acho meio muito... início dos anos 2000, seria? Isso, Porque emo é anos também. 2000, né? daí os emos, exatamente. Assim, tudo faz sentido, né? Eu preciso confessar uma coisa. Eu gosto do Lawrence. A gente vai metendo pau lá, e ela tipo... Eu não tenho essa raiva toda contra ele. Eu só né? não tem uma raiva, só que tipo, se é pra escolher um personagem, tem 2 personagens principais, você vai escolher um, não vai ser ele, cara. Eu vou escolher o passarinho. O passarinho do Não, eu também gosto mais da parte da Patrícia no geral, mas aqui eu trabalho com TI. Então... Então eu também gosto da parte do Lawrence.
Por isso que eu não gosto, é só porque, tipo, se é pra escolher, eu gosto, mas alguns gostam dele, só aquela mesma É normal, porque você coloca a sua experiência no livro e você acaba se identificando com um personagem mais do que com o outro. Sim, sim, é Eu isso. não gosto do Lawrence. E ele é uma pessoa bem Mas- lógica, eu sou uma pessoa lógica. A Patrícia é mais doidinha e tal, não sei o que lá. Sério? Eu já não sou. Inclusive aquele momento em que ela consegue falar com o gato, né, no Nossa. comecinho, na infância, pra mim explica o Lawrence completamente, assim, ele surta, né? Tipo, ele não consegue lidar com magia acontecendo na cara dele, ele precisa sair dali. Preciso apontar um negócio que eu aponto toda vez que eu tenho a oportunidade. Parem de fazer gatos serem malvados. Parem. Sim. Ou o gato é malvado, ou o gato morre. É comido Então por parem. um monstro, sabe? Mas Eu assisti 2 coisas diferentes em pouco tempo e o Nesse gato foi livro- comido. Então eu fiquei meio brava quando o Eu gato era mal. achei que quando ela fosse embora, que a irmã dela ia matar o gato. Porque ela tinha irmã psicopata. Roberta. Não, o gato Roberta. da vizinha que era mal. O gato Não dela era tem bonzinho. relação Ah, é. comigo, tá? É. Mas- Só queria dizer que ela é uma personagem fictícia. O Roberto ama gatos. Eu amo gatos. Temos 3. E eu não chamo acho pessoas de bem vaca emo. Nem velhinhas. Ninguém. Velhinhos também são pessoas. Nova hashtag. Velhinhos também são Eu pessoas. tô imaginando, desculpa, eu tava imaginando uma vaca mesmo, uma vaquinha emo, e aí eu lembrei que a gente chama o nosso gato de vaca, eu imaginei ele emo, e aí foi bem péssimo. Com batom Eu chamo as roxo, pessoas assim, de e vaca emo. aquele cabelo lambido, é uma Aí franja. tem uma vaca, então tá tudo bem. Eu fiquei triste que o livro não dá uma conclusão para o gato, na minha opinião. Muita Mas coisa, né? eu descobri que tem tem um conto. conto sobre o gato. Ah, maravilhoso, Olha quero. só. Olha! Que tá no único outro livro da Charlie Jane Anders, que é um livro de contos. Entre eles tem um conto sobre o gato. Quero. O gato preto lá da Quero. Patrícia. Gatos pretos são Que maravilhosos. ele era neto, sobrinho, tipo, tinha uma linhagem longa É, assim, do daquele gato primeiro mal. gato. É, do gato mal. Do gato do mal, que ela cara de Que mar. chama Tom, né, gente? A gente sabe Sim, isso, né? Tom. Tom e Jerry total, assim, né? É, bom. Mas o Tom era o injustiçado no rolê de Tom e Jerry, então, mas não vamos entrar nisso. Nossa, a gente acha isso mesmo? Porque eu também acho que o Tom era injustiçado. Eu acho, tipo, Eu sempre gostei do Tom. Nova hashtag Jerry era um psicopata. o Jerry encheu o saco, o Tom tava, tipo, quieto na dele. É que nem o ciclo da vida do Papaléguas e Coyote que não é aceito. Porque o Coyote ele tem que se alimentar de animais, Sim. como o Papaléguas. Sim. O fato dele encomendar equipamento avançar Darkman é tipo a parte. Eu acho que ele chegou a passar do ponto, assim, sabe? Ele explodia o Papaléguas. Ele não ia comer se ele Não ia explodisse comer o mais. papalé. Deu um requinte aí. Não ia sobrar nada. Ia só... Mas enfim. Vocês conseguiram pegar o plot twist Sim, do computador? sim, desde a primeira vez. Tipo, Então, que foi mencionado aquilo pra mim não era um plot Essa é uma twist, pra mim coisa era que muito me, óbvio. essa é uma coisa que me deixou um pouco irritado. Porque cria-se um mistério em cima e pra mim foi muito óbvio. O que não é culpa necessariamente da autora. É normal, a autora quis criar um mistério ali pra ter um plot twist no fim, só que eu calhei de pegar antes e essa é uma característica minha. Na Não verdade- significa que o leitor vá se sentir mal com isso, mas eu achei que não teve grande impacto, né, galera? Não, na verdade eu achei os personagens meio burros porque eles não sacaram. Principalmente Lawrence. Principalmente o Lawrence. É. Tipo, ela tudo bem, ela nem... Sabe, ela comprou o tablet lá, o negócio, depois começou a usar, mas o Lawrence, cara, era muito óbvio. Eu não sei como, sabe? Tipo, amigo, você é muito inteligente e muito burro. Aí me deu raiva dele, sabe? Foi uns negócios que... Eu gostei do final, mas eu não gostei do plot twist. Eu achei que era muito óbvio. O final da união da inteligência artificial com a árvore dos sonhos. Achei uma das Sim, coisas mais muito lindas, uma Aquilo metáfora foi muito maravilhosa. Eu acho que esse pra mim foi o grande, não exatamente plot twist, mas o grande, né, a grande Chance. entrega do livro. Eu Assim. acho que Também não senti tanto como plot twist. eu tenho a assim. impressão que esse livro ele foi feito ao contrário. Que a Charlie Jane Anders, não sei porquê, na minha cabeça, ela pensou primeiro nisso, nessa cena, falando assim, não, e se a inteligência artificial unisse com a árvore espiritual e curasse o mundo, assim. Com a natureza. Aí eu falei, como é que eu explico essa porra dessa história? Tá, só preciso explicar agora. Não, pera, agora eu preciso Mas eu explicar. acho que pode ser não, né? Tipo, nasce de uma premissa como essa e se torna um romance. Aí retroativamente ela começa tipo, puta, a árvore podia aparecer nos sonhos da uma protagonista e o outro protagonista é o cara que criou a inteligência É que, nem, artificial. é que nem o Titanic. O cara pensa assim, imagina se o Titanic afundasse. Quer dizer, a gente sabe que ele afundou, né?
Ah, você é daqueles, tipo, É. da conspiração? Você Não, na verdade eu acho. Não, na verdade Na eu verdade, acho ele foi que. abduzido. Eu acho que se você assistir ao contrário, o filme fica ainda mais legal, porque É. ele vira um submarino, assim, sai da água e leva as pessoas pra uma festa. E aí você pensa o filme até chegar nesse ponto. Esse não foi um bom exemplo. Não, mas eu acho que parece isso mesmo. Tipo, parece que ela tinha um final, porque o final é muito lindo. Então. Que ela teve essa ideia do começo das crianças se conhecendo e tudo mais. E aí ela falou, o que eu faço no meio? Porque, sério, tinha umas cenas que eu achei muito confusas no miolo. Tipo o quê? Muito confusas. Nossa, a parte de São Francisco é muito A estranha. parte de São Francisco, a parte que ele trabalha naquela empresa, é tipo uma Ele, a startup, né? namorada É uma dele. startup. E aí aquela coisa dela acontece, salvar é a Tesla. menina e eu achei tudo muito... Eu acho, Louco. eu acho que é um análogo da Tesla, porque Isso. o Milton Davis, que é o chefe do Sim. Lawrence, que é o cara que é o genião lá, é igualzinho ao Elon Musk. Isso mesmo. Então eu achei que é uma mistureba ali da sim. a Tesla, ou a empresa. Mas a Gabi também. O cara meio assim, ele é um milionário que quer salvar o mundo, tá fazendo coisa. Eu falo bizarra, que parece. nesse livro, nem sempre eu e a Gabi concordamos. Eu acho que é importante No canal as ressaltar pessoas isso. acham que a gente concorda. As pessoas acham no canal do Rus Geek que a gente concorda sempre, a gente não concorda sempre. Ela gostou de Guerra do Velho, eu não gostei de Guerra do Velho. Mas nesse caso, é um dos raros casos de livros, né, o Todos os Pássaros do Céu, que eu e a Gabi a gente apontou os mesmos problemas. Então, por exemplo, eu também não gostei nem um pouco da cena que aquela menina que trabalha na empresa do Lawrence é sugada pelo Vortex lá, vai parar numa outra dimensão e depois ele tem que chamar a bruxa lá Sim. pra ajudá-la. Aquela cena, não que eu necessariamente tenha achado a cena mal escrita ou ruim propriamente, eu só Achei achei ela ela confusa. sem nexo Confusa. com o restante do... Não é nem isso, eu achei ela Livro. confusa, sabe? Eu li várias vezes, eu não acho que seja um problema da tradução, nem nada, mas tipo, tinha partes que eu lia e eu não tava entendendo o que tava acontecendo na cena, e isso me incomodou muito. E principalmente nessa parte de São Francisco, de todo esse rolê. É aquela questão do, talvez, furo de roteiro, que o pessoal fala, né? Muita gente aponta furo de roteiro em caso que não existe furo de roteiro. Furo de roteiro é quando uma coisa é estabelecida E ela é e quebrada. depois ela é quebrada. Então, é estabelecido, por exemplo, que ele é um cara inteligente e lógico, e as pessoas ao redor dele são assim, as pessoas que estão naquela empresa são as melhores do mundo, não sei o quê. E aí eles vão e fazem um teste Uma besteira, caseiro, né? sabe? Tipo, e se a gente mandasse ela pra puta que pariu? Não faz muito sentido na lógica do livro. Deviam ter pensado coisas diferentes, né? sim. Pra depois eles conseguirem retornar. Ela cria Assim isso. como ela não ele não sacar o plot twist do computador, sabe? Ele é um cara inteligentão, mas ele não sacou. Isso. Não, o computador que ele Que ele criou, ele que ele libertou. a inteligência artificial. Ela criou essa cena, eu vejo dessa forma, porque é muito também errado também virar falar assim, não, porque o autor fez isso de propósito, ou essa era a intenção do autor, não sei, não falei com ela sobre isso, né, pra perguntar. Mas ela criou essa cena, creio eu, porque depois isso vai se desenvolver na máquina do juízo final que eles acabam criando lá. Então é aquilo que a gente chama de foreshadowing, né? Sim. Ela apresenta o conceito antes como uma coisa pequena e depois aquilo cresce. Exato. Mas é uma cena que eu particularmente não gostei nem um pouco no livro e que a Gabi também apontou isso depois que ela leu e a gente falou, realmente não fez muito sentido na nossa cabeça, né? Sim. As partes que eu não gosto de São Francisco, do miolo do livro, a gente falou do começo. O começo eu acho muito legal, eles crescendo e tal. Apesar de ser meio clichêzinho, assim, aquele negócio do bullying com os dois, um porque é nerd, a outra porque é Mas é real, né? alternativa, é real. Né? Clichês existem na vida real. Né? Sim. Clichês existem porque eles dão certo ou porque eles existem de verdade, né? Também. E aí, aquele miolo do livro, que é eles em São Francisco, é uma parte que eu acho muito assim, tem muito passeio, tem muito... eles indo de um lado pro outro, parece que não tá avançando a história, porque eles se encontram várias vezes, aí não tá dando a entender ainda que eles vão ficar juntos, nem nada disso, só que, ele gosta dela, mas parece que ele só gosta dela como amiga naquelas partes, sabe? Sim, é verdade. Principalmente quando ele tá junto com a namorada, aí do nada, assim, ele tipo, larguei a namorada, larguei ela aí, agora a gente pode ficar junto, sabe? Eu não gostei muito dos dois se apaixonarem e ficarem juntos. Eu achei Por favor, Achei Cláudia. ok, mas... Eu tô pensando, é um pouco... Eu não sei, gente, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu acabei lendo primeiro em inglês. A forma como ela narra, né, como a Charlie escreve no original, ela é extremamente displicente, chega a dar um pouco de ódio, assim. Tipo, Ela vai jogando as coisas. ela vai jogando coisas como se ela estivesse contando uma história pra um amigo num bar, já um pouco bêbado, assim, sabe? Então, Acho que você descreveu exatamente
minha E eu sensação acho- com o livro. E é isso que me encanta, assim, porque é uma história trivial, sabe? É uma história trivial sobre o fim do mundo, sobre pessoas que se apaixonam, sobre magia, sobre tecnologia. Faz muita diferença, eu acho, assim, pelo menos E eu... essa narrativa que você falou que ela faz bastante sentido com o tom que eu acho que ela tem na narrativa. Porque eu acho que ela Exato. eu acho que ela tem duas coisas, que é... Na verdade dá pra unir essas duas coisas em uma coisa só. Eu acho que existe um humor melancólico no livro. Tem mesmo. Sim, com certeza. Porque Com certeza. tem muitos pontos de humor, tipo, engraçadinhos, assim, e aí aconteceu isso, né? Que nem aquela história, alguém contando assim, sabe, né, como é que é. E aí, e meio autodepreciativo, tipo, é uma merda, e tipo, essa história é uma merda, a gente tá nessa cidade que eu não gosto, e eu... Que nem a história da Patrícia, pô, eu tô aqui há 10 anos, eu sou garçonete, e não sei o que, eu não posso fazer o que eu quero, sabe? Eu quero ajudar as pessoas, mas ficam me proibindo. Nossa, esse grupo de bruxos dela eu achei um saco. Pô, mas a tiazinha que faz magia contando histórias aleatórias é... Não, essa eu achei genial. Não é Eu tenho uma sogra, uma tia que tem um poder assim, né? Contar história aleatória e fazer o tempo passar. Eles são personagens ruins. Mas eles são pessoas insuportáveis. Eu não sei porque ela é amiga deles. Sim. Não, no caso dos bruxos não tem jeito. Tipo, ela não tem opção. Eu sei, mas mesmo assim, tipo, mano, É que nem família. sabe? coitada dela, sabe? São péssimas pessoas pra você ter por perto. Elas te botam pra baixo toda hora. É verdade. Gente, mas isso eu acho que é uma onda nova, sabia, da fantasia? Porque a fantasia já se apropriou muito dos grandes temas, da grandiosidade, não só de eventos, mas de caráter. E aí você tem pessoas que são completamente pessoas normais, pessoas chatas. Um cara que fez muito isso é aquele que escreveu aquele livro, não chama Os Feiticeiros, Os magos. Os Eu ia falar magos. dele, do Levi Que é Grossman. Grossman, né? É muito mesmo sentimento. É muito mesmo sentimento, só É que assim. lá todo mundo é assim. Sim, Aí eu achei que ela é a diferentona do rolê, sabe? ela é, mas ela sempre foi. Então, Sim. mas eu fiquei um pouco, tipo, me incomodou. Sabe, não é ruim, só me incomodou, porque você tem que ser a diferentona no rolê sempre, até com umas pessoas diferentonas chatas. A outra coisa legal de você ter uma pessoa que concorda com o que você acha do livro é que ela vai te contando outras coisas que você não percebia que você Então é muito bem, Gabs, É obrigado. por isso que eu não penso muito no livro, sabe? Senão eu gosto menos. Teve uma coisa que eu realmente... Se eu começar a ver lista de defeito aqui também não é produtivo, mas uma coisa que eu não gostei do livro, que é uma coisa mais macro, é do tom. Então eu acho que o livro ele tem vários públicos-alvo no decorrer da narrativa dele. E isso pode ser positivo, como pode ser negativo. Pode ser positivo porque é diferente. O original pode ser negativo porque você sente uma ruptura, assim, nos temas. Com o adulto, a narrativa, de repente, se torna. Então você começa a história com eles crianças, e depois eles se tornam adolescentes. E aí tudo isso ela vai contando com uma linguagem muito fácil, muito acessível, parece até que você está lendo um livro Young Adult. Aí eles vão para São Francisco quando eles já são adultos. Ela continua mais ou menos com essa linguagem fácil e acessível, que é costumeira de livros voltados para um público adolescente. E aí de repente ela me joga uma cena de sexo ali super gráfica. Muito bem escrita, admito que assim, é difícil de escrever cena de sexo em livro e tal, mas eu lembro, por exemplo, que nesse momento eu virei e falei assim, isso não é mais um livro Young Adult. Então é uma coisa que particularmente me incomoda. Não me incomoda só nesse livro, me incomoda em outras coisas também. Por exemplo, aquela série Agência Holística lá do Douglas Dirty Gently. Ela também, ela combina um humor, por exemplo, que eu não acho que condiz com a violência gráfica dela, entendeu? Sangue voando pra todo lado. Sangue voando pra todo lado. Tive um problema assim com Torchwood também, que é um spin-off de Doctor Who, que era voltado para um público adulto, mas que queria manter a mesma estética e o mesmo humor de Doctor Who. São coisas que eu sinto que não combinam muito, e eu senti um pouco isso. De repente, no livro ela muda de tom, vira um negócio mais muito mais adulto, e eu tava até então lendo um livro Young Adult. O fato de ele de ele ser um livro adulto não é um problema. O fato dele, se ela quisesse também ter escrito um livro Young Adult, também não seria um problema. Mas eu senti essa ruptura de tom e isso me deixou meio incomodado. Não me incomodou. Eu gosto até disso, pra falar a verdade. Eu não me incomodo porque eu vejo como uma história coming of age, né? Uma história de crescimento, assim. Uma história que se acompanha a vida das duas pessoas. E vai ter que mudar, sabe? Se você quer conhecer personagens adultos, eventualmente eles vão ter amigos A não chatos, ser sabe? que você queira fazer aqueles filmes, aqueles livros adultos que quando conta as coisas de infância fica enfiando um monte de sexo na infância das pessoas, tipo... What? O quê? Tipo- It, Ah, não, mas It é outra coisa. gangbang infantil. Ai, meu Deus. Não, mas fora isso, assim...
Tipo, tem um monte de filme, de livro acho que evito. sobre crianças que tem esse negócio de, assim, descoberta da sexualidade ainda criança, Sim. sabe? Não, acho que isso acontece, não é Eu isso que concordo incomoda com tudo no que livro, vocês mas- disseram. Era mais uma questão, assim, eu entendo que é uma história coming of age, que os adultos eles têm certas ansiedades e certos desejos, né? Que se manifestam na época da adolescência pela primeira vez e tal. Mas pra mim foi mais um problema de tom. Não necessariamente o fato de que tem sexo no livro, alguma coisa assim, porque isso é natural. Foi mais um problema de tom, como se ela estivesse trocando de marcha, assim, no livro de uma forma muito abrupta. O negócio que eu tinha falado lá do humor melancólico, eu só lembrei de um negócio que eu tinha comentado antes. Eu acho legal que, apesar de eu não ser um mega fã de Neil Gaiman, essas coisas me lembram um pouco. Eu acho que o Neil Gaiman tem um negócio um pouco... Não me humor, lembrou, né? não. Pra mim me lembrou um pouco desse humor dele. É que eu acho que o humor do Neil Gaiman é mais sombrio, mais autodepreciativo, sei lá. Então, mas eu acho bem sabe? Mas eu não isso. achei o dela tanto, sabe? Sim. Me pareceu uma coisa meio... O dele é mais pesado, sabe? É você tirando sarro de você mesmo. É quase Sim. um humor mais britânico, né? Bem britânico, O tipo. humor dele é bem britânico, é bem estranho em Eu alguns acho o humor momentos. do Neil Gaiman muito parecido com o do Stephen King. Eu falo que o Stephen King e o Neil Gaiman, na verdade, são a mesma pessoa. Que e foi escrever coisas diferentes em países diferentes. Né? Eu acho que o Neil Gaiman, ele emula um pouco o Stephen King. Agora, a gente tá dizendo... Aí já tá dizendo, desculpa. Mas eu não senti isso, não. Eu senti uma melancolia, mas me parecia uma melancolia do nosso momento, sabe? Uma Sim. melancolia da nossa geração. Sei. Que é uma melancolia de tipo, mano, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Qual é o sentido da... Eu sei que Nenhum todo mundo nada se que pergunta presta, né? qual é o sentido da vida, mas é mais uma melancolia. Estamos no ano de 2018, que diabos estamos fazendo aqui com o nosso planeta, com a nossa vida, enquanto o humor do Neil Gaiman e tal, o que a humanidade serve, entendeu? Nossa. Esse era uma coisa mais pessoal. Discordo super. Eu acho que, na verdade, assim, é super difícil falar de tom e humor do Neil Gaiman. Ele é um transformista, cara. Ah, sim, não, é muito louco tudo. Ele muda muito. Sim. O último livro dele, é um livro de contos também. Mitologia nórdica? Não. Alerta de risco. Alerta de risco. Você vê quantidade De humor diferente dele, sim. de coisas que passam naquela cabeça que são completamente diferentes. Eu acho o Neil Gaiman, desculpa a volta, assim, eu acho ele muito um sinal dos tempos pra esses autores mais novos, né? Tipo o Lev Grossman, tipo a Charlie Jane. Eu acho que ele ditou muito o tom nesse sentido de que nem tudo vai terminar com sentido, nem tudo vai terminar com uma amarração que você esperava de uma história de fantasia. Então, eu vejo uma similaridade, sim, mas não sei se exatamente no tom, mas no espírito, tempo, assim, sabe? Eu acho que o Neil Gaiman, ele é tão amado hoje porque nos anos 80 ele já viu muito do que a gente sentiria hoje, sabe? Você quer falar que ele é o cara que captura o Zeitgeist? Mais ou menos, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele evapora o significado das coisas também. Sim. Então, se prender, assim, tipo, o que é o Neil Gaiman, eu acho que é difícil. Não era nesse sentido. É que, tipo, os livros que eu li dele, eu acho que eu li uns 3 livros dele, e eu senti que era um negócio mais... Pode ser que também eram livros mais antigos, mas, tipo, um humor muito melancólico, muito sarcástico, muito britânico. Uhum. Mas uma coisa mais universal, assim, mais não tão presa no tempo. Enquanto o livro dela me parece muito o nosso momento, sabe? As nossas preocupações, a nossa melancolia da nossa geração. Sim. Vocês Entendeu? leram Terry Pratchett já? Não. Terry Pratchett? Não, que é eu hoje acho que eu li algumas coisas algumas dele coisas, já. mas... Que... Não aquele dele com o Neil Gaiman. Sim, esse dele Não, é esse Belas não. Maldições. Não, mas eu já li o Discworld, os 2 primeiros, eu acho. Nos 2 primeiros ele tá fazendo as coisas meio paródia. Ah, Os primeiros. São paródias de personagens específicos. Aí depois ele começou a fazer uma coisa mais criativa, mais dele. E ele tem um tom um pouco parecido. Outra comparação da Charlie Jane Anders que eu tenho também é um pouco Terry Pratchett. Apesar que eu comparo ela com o Neil Gaiman, e o Neil Gaiman ele é um cara que bebe muito na fonte do Terry Pratchett. Ah, Sim, Ah, bom, com certeza. Então. Total. Então eu acho que é uma decorrência, assim, como se fosse gerações, assim. Mas pra não falar que eu odiei tudo no livro, que não tem nada de bom, que a Charlie Jane devia se esconder e nunca mais escrever nada, pelo amor de Deus, não, jamais, tá? Eu acho que o livro ele tem esse tom melancólico e autodepreciativo, mas ele não é cínico. Ele tem uma esperança, sim. Ele tem um otimismo, sim. E apesar de ele ser um livro escrito pro nosso tempo, e o nosso tempo tende a ser cada vez mais cínico, a autora mostrou nesse livro, pelo menos, que ela não é. Então essa foi uma das características que eu gostei muito do livro. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato da Patrícia ser a protagonista maior, né? Ela não é uma personagem cínica também. É verdade. Ela vai muito ali na raiz das coisas, né?
Ela Sim. tem um otimismo, assim, quase ingênuo. E eu acho isso, na verdade, tem gente que pode achar isso negativo, mas na verdade eu achei isso muito positivo, porque a narrativa tem um tom cínico, assim, que permeia ela, né? O tempo todo, mas a mensagem final ela é esperançosa e otimista. É que o otimismo dela não é um otimismo imóvel, né? Ela isso. Ela é assim, não, eu acredito que vai dar certo, eu vou fazer dar certo, sabe? Sim. Sim. Foda-se todo mundo que acha que não... Ah, isso eu achei Perfeito, legal. Eu né? gostei dela como personagem. Eu só realmente acho que o meio foi muito foi muito longo, sabe? Eu acho que se o miolo do livro fosse um pouco menor. A terceira metade podia ser maior. E a metade, a terceira parte... A podia terceira ser maior. parte podia ser maior Tem um e problema de- e menor a segunda parte. Tem um problema de proposta, né, que a gente também achou. Eu acho que. Mas eu acho que isso veio do hype. Pode ter sido do Porque marketing também, né? porque uma coisa que a gente esperava era o grande embate entre a ciência e a magia, que foi prometido. É prometido isso aqui. É uma prometido. guerra, né? É prometido no marketing, é prometido pelo que a gente escuta falar, pelo fato que ela ganhou os À prêmios. medida que os dois se reconectam, se veem levados a lados opostos e uma guerra entre ciência e magia. E essa guerra Uma guerra! acontece. Tem não uma é uma guerra. batalha Tem uma que a gente batalha pode lá. dizer. Tem uma treta de bar, sabe? Um louco pegou uma garrafa cortada. Tem uma briga. E Não começou é uma guerra. a falar besteira. Alguém sangrou e beleza. Eu acho que você quer uma guerra entre magia e ciências, tem mais nas fronteiras do universo, que realmente tem uma batalha. Do Felipe se pelo menos se Puma, prometem uma batalha no final, mas aí, tipo, não vi guerra nenhuma, cara. Vocês vi, não tipo, estão um enxergando negócio a aqui. cara da Lau agora, mas ela parece que não está concordando mesmo. Vamos É que eu acho que me prometeram uma guerra e me deram uma Isso é um briguinha. problema daqui, ó. Então, mas Exato, é o problema do Mas hype. é um problema do... Não, eu admito que isso é um problema total do hype, que não é o Do livro... marketing também do que foi marketing. feito. Não acho que a Charlie tenha errado nisso, mas é que me prometeram um negócio, e aí eu li e falei, poxa, mas é a tal da briga, a grande guerra entre magia e ciência, que é um negócio que eu achei, tipo, tava esperando muito. Sim. Não combina, sabe? Uma grande guerra não combina. Não combina mesmo. Não faz Exatamente. sentido. Não Não combina. encaixaria no tom da história. Não é como se eu fosse sair daqui e fazer a outra hashtag, pô, Charlie. Eu acho que é culpa da autora, é isso eu Poxa realmente... vida, Charlie. Isso com certeza foi um problema de expectativa e de hype. Isso Com eu certeza. admito. Eu vou falar, agora eu vou abrir o jogo, vou ser bem a hipster que vai falar. Você leu antes. Eu descobri esse livro, assim, foi um pouco na onda das premiações e tudo, mas eu já era muito fã da Charlie no IO9, né? Que ela é editora, enfim, idealizadora de um dos melhores sites de cultura pop que tem. Assim, é um negócio super completo. Tá? Quando ela anunciou que ela ia sair do IO9 pra virar escritora, foi assim, as 5 pessoas que se importavam, eu era uma delas, ficaram muito abaladas, sabe? Então eu entrei no livro muito mais pensando, tá, o que é que ela fez com essa bagagem toda que ela carregou, né? E eu vejo essa grande bagagem, assim, de tipo essas referências, esse conhecimento muito grande do que é fantasia, do que é ficção científica, esse livro, assim. Então eu acho que eu dei sorte. Porque quando ele chegou aqui já tava tipo, sabe, uma grande onda. Ah, Eu nossa. não li, Agora que ela fez essa grande a Lili é contra A sinopse. Então, Não, essa é a isso sinopse, ajuda, né? cara. Eu não Se li, você lê, é. isso aí é exatamente o que tá então. no Goodreads, no Scooby, quando você entra lá. É ridículo isso. É. É tipo o livro que você vai ver na livraria e na frente é escrito assim, mistura de George Martin com Bernard Cornwell. Você vai ver, não é nada a ver. Eu li isso É pra no vender, sabe? Jogador número 1, ele é uma É. mistura de Willy Wonka e Matrix. Nossa senhora, cara. Também. Porque eu gostaria de ler isso. Nossa, eu fui seca. assim, eu falei, é isso que eu quero ler na minha vida. Amor eterno, prometi. E o que Mas você achou? Eu amo. Eu sou muito vendida. Funcionou. Mas olha, eu vou falar uma verdade, tipo, o hype atrapalha às vezes, nossa expectativa atrapalha. Eu tive problemas sérios com o primeiro livro do Senhor dos Anéis e eu não posso virar e falar assim, o Tolkien escreve mal, o livro é ruim. Na verdade a culpa foi minha mesmo. Aconteceu comigo nesse livro, né, da Charlie Jane. Fui lá esperando uma coisa, aí a culpa é principalmente minha por ter esperado uma coisa que ela mesma Não se nunca se propôs. propôs a fazer. Exato. E o hype, né, o fato de que ganhou um monte de prêmios importantes, prêmios que são referência na nossa cultura geek, no nosso mercado e tal, com certeza me deixou pra baixo. E tem isso também, né? O prêmio significa muita coisa, você bota ali na capa, etc. Mas o que esse prêmio diz de verdade, né? sim. Qual que é a essência desse prêmio? Esse prêmio premia tudo que você espera do livro? Exato. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas é que é o que ela falou, é aquela coisa que a gente acha do Oscar, né? Se espera que fosse o melhor do ano. Não E é. aí, não é. Tem outros livros que a gente às vezes gosta mais, mas é uma questão pessoal. Mas eu também não sei o que eles
como seria ler esse livro sem esperar uma grande guerra, sem saber que ele teria É muito ganhado simples, é coisas. só a gente pegar ele daqui a 5 anos e ler de reler, novo reler. e ver o que a gente acha. Exatamente. Que é uma coisa que eu pretendo fazer. E é E isso, fazer, gente. fazer o podcast. E aí a gente senta e faz de novo. A gente volta A gente aqui. faz um clube de leitura, todo mundo lê no mesmo mês. E a gente senta aqui e fala agora. Aniversário de 5 anos. A gente volta, né, tá? A gente volta aqui. Nossa, me lixo esse livro. Como eu havia dito antes, Ó, eu te por dou nós, uma- eu li drogada. Estamos pode em ser. março de 2018. Em março de 2023 a gente faz de novo. Mas é isso muito, assim. Acontece, o às vezes livro- você relê e fala, não, era uma merda mesmo. Gente, Senhor dos Anéis é um livro que muda ao longo da sua vida. Você lê ele aos 12 Harry anos, Potter, é diferente. Harry Potter. eu li com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu li até os 24, até os 23. E Quando eu cada tava vez nos é 20 diferente. anos, eu tava, tipo, ditando já. Não, até os 20 eu li 30 vezes. Depois eu Ela parei sabe de de contar. cor. Ela sabe. Mas os livros mudam mesmo, mudam o que a gente espera deles, mudam o Porque que a gente não tá é os querendo livros ler. que mudam. A gente Né? muda. A gente muda. O livro continua as mesmas Nossa palavrinhas dele, percepção do livro infelizmente. muda junto, né? Exato. Então esse talvez seja o caso, realmente, de eu Tem pegar muito- ele no futuro e reler. Tem muito livro que eu desisti de ler quando eu era mais nova e agora, hoje em dia, eu penso, nossa, eu devia reler esse livro. Sim. E aí você Tem vai lá e muito- descobre um livro É. incrível. E tem muito livro que eu li que eu achei, nossa, que livro, meu Deus. Eu falo, nossa, que merda, hein? Eu fiquei com muito medo de reler A Bússola de Ouro e não gostar. E Eu gostei graças a muito Deus que quando quando eu reli eu Vamos gostei. gostando muito. Continuei gostando. Continue gostando. Gostei até mais porque eu tinha uma maturidade maior pra entender muitas das Sim. coisas que ele jogou ali, porque as camadas do livro, né, gente? Eu li com Então, 18 gente. anos, mais ou menos. É isso, é ter maturidade pra reler. As pessoas são mais maduras. Amiga, algumas pessoas são mais velhas. Olha o tapa na cara. Achei super desnecessário. Te amo, amiga. Mas isso... Sabe que o Bússola de Ouro é um livro que eu li com uns 20 e poucos anos e eu não gostei. Eu li Sei. com 14, 15 anos. Então, ele é um livro que eu sempre pensei nisso. Eu falei assim, na época que eu li, eu falei, puta, eu devia ter lido esse livro mais novo. Não, cara, Acho que ele muito mais legal. eu li de novo e eu peguei muito mais coisas e críticas e tal. E quando eu tinha 14 anos, não eram nem um pouco importantes pra mim, sabe? Mas isso afeta muito, né? Eu, quando eu tinha uns 14 anos, eu tentei ler A Mãe da Escuridão da Ursula Le Guin. Não Nossa. consegui. Não Também. consegui. É, não, mas eu tentei ler aquele tratado sobre gênero. Exato. Eu tinha 14 anos, eu tentei ler Ulisses. Aí você começou a ler e você fala, ai meu Deus, esse cara cresceu um pinto, né? Que é aquela coisa, os pais leem ficção científica, eles queriam me indicar alguns livros que eles achavam que eu ia achar interessante e tal. Me indicaram pra ler Ursula Le Guin. E eu Porque tenho- pais. Porque né? são Que pais. paz, e aí você pegou o que tinha em casa. Aí eu peguei o primeiro que eu achei que era A Mão Esquerda da Escuridão, tentei ler ele 10 páginas e falei assim, isso não é pra mim. Quando eu tinha 20... Ainda bem que você não demorou muito pra perceber. Você não terminou o livro eu e falou, peguei nossa. ele e falei, quantas páginas tem disso? 200 e não sei quanto, eu não vou. Não vou encarar isso. Quando eu fui ler aos 20 e pouco, se tornou um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Porque eu reconheci que eu falei, acho que agora eu tenho maturidade suficiente. Eu, Roberto, isso não significa que uma pessoa que tenha 14 anos não necessariamente tenha, né, pode ter a maturidade para ler esse livro e Sim. entendê-lo e apreciá-lo, etc. Eu não tinha. Então, quando eu tinha 20 e pouco, eu decidi que eu ia reler. E aí eu reli e terminei o livro em prantos e achei maravilhoso, incrível, uma das coisas mais maravilhosas que eu já li na minha vida. Então, assim, nossa vida, nossa experiência, nosso tempo, com certeza afetam tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste. Não acho que tenha sido o caso de tipo, eu sou velho demais pra ter lido Todos os Pássaros no Céu. A Ursula Le Guin, eu acho que ela tem um negócio diferente com os livros do Terra-Mar. Eu tenho a impressão que ela... Porque ela fala, não, os livros do Terra-Mar foram os livros infantos juvenis aqui. Eu li Não. aquilo e falei, não, cara, Não se fosse são. adolescente eu não ia ler. Não, E eu li assim, eu falei, meu Deus, a solidão e... Sombra. Você se descobrir. isso! Uma leitura leve. Gente, Eu fiquei pensando, não, cara, quando eu era adolescente, eu não ia ler. Talvez na Eu década podia ter lido, eu só não de entendi. 60. Talvez na década de 60, lê, o que a Le Guin escreveu, Terra-Mar, por exemplo, podia até ser uma leitura que um adolescente poderia pegar, ler e se encantar. Hoje em dia, eu falei pra Gabi, a linguagem da Ursula Le Guin não serve pra adolescente. Sim. É muito Ela denso. não é. E por ter sido escrito nos anos 60 e tal, ele não é. Ele conversa com a gente, mas ele não, talvez não converse com o movimento do adolescente de hoje. Ainda mais quando a gente tem outros livros de fantasia, como Harry Potter, claro, que
os adolescentes leem e tá mais próximo, sabe? Sim. E eu achei muito bom ter lido Terra Mar com 20 e poucos anos, porque se eu tivesse tentado ler adolescente, eu realmente não ia ler. Eu não ia. Um livro que eu quero reler, né? A gente já virou, Já vai, né? virou sessão de psicólogo, mas um livro que eu quero reler exatamente por esse motivo foi Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Odiei com uma intensidade, assim, Jura? absurda. Tipo, odiei, li novinha também, uns 16, 17, esperando muitas coisas dele, assim. E você não leu a versão... Você não leu a versão A completa, versão, né? digamos, completa, não. né? Você Agora leu eu a tenho- versão a agora versão tem que completa. editaram, né? Tiraram metade. Ele lançou o livro, só que na hora de lançar o livro, tiraram uma parte do livro e lançaram. E aí, 10 anos depois, botaram de Eles volta e editaram e relançaram. falaram assim, Eu não nós sei vamos a tirar versão que uma... eu tenho, será que é A versão da Intrínseca que saiu por último de capa azul é a completa. É a Eu tenho- única É uma que completa. tem um carro. Então, a da não. Conrad é a incompleta. Então, e é isso que me pega agora, pensando bem, assim, Meu porque Deus. eu terminei o livro... Revelações. Exato. Você nem leu o livro inteiro. Denúncia. 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 Eu terminei Cadê o o livro... Fantástico pra investigar isso? Ah, é verdade. Mas vocês sabem que It veio editado, né? Numa edição, não foi? Não Tiver tinha editado. Veio sem aquela cena polêmica. Sem o gangbang? Infantil? Ah, tá. Sem. Sim. Da primeira vez que veio pro Brasil, Olha, veio sem. Faz sentido. Mas enfim, que livro? Não, é porque eu terminei o livro odiando, querendo jogar ali na parede, porque eu não entendi o Shadow e não entendi o vazio. Especialmente o final, é importante você abraçar esse vazio dentro de Sim. deuses americanos. E não, gente, eu queria uma road trip com deuses, sabe? Eu queria, tipo, uma Você queria televisão um final no braço. incrível. Oi? Você queria um final chocante. Não, eu queria, tipo, pancadaria. Não, Kerouac com Tolkien. não, jamais Kerouac. Nessa casa não se fala de Kerouac. Desculpe, eu não sabia disso. Ok. Mas, eu, assim, odiei. E hoje, assim, até depois desse livro, sabe? Que é outro super, né? Também do Lev Grossman, assim, que já envolve, já tem essa narrativa do vazio, Da solidão. da solidão, né? Dos O nossos despropósito, né? tempos. Exatamente, eu acho que vai mudar. Ou não, ou vou continuar achando uma porcaria. Você Mas, continua achando uma droga. Eu Eu gostei li muito, eu ano achei que tem muitos problemas. passado, mas eu gostei retrasado, muito. eu gostei muito. Eu acho que mas é bem nesse sentido mesmo. Você tem que estar sintonizado e entender um vazio. E eu acho que. Você quer pegar o Shadow pelo calcanhar e chacoalhar ele até ver se ele Isso. acorda. Só que Mas não é essa a proposta. Eu acho que eu queria dele, fazer né? isso com o Lawrence. Tipo, pegar ele, chacoalhar e falar: Amigo, você liberou o computador e tá tão óbvio isso. Por que você não está enxergando? Isso foi Lawrence, assim. você quase matou a sua colega de trabalho, seu idiota. Sabe qual é o problema? O Se que eu não senti fosse uma bruxa é que poderosíssima. essas ações deles não têm consequências na vida pra eles, sabe? Tipo, eles não. Mas, posso falar uma coisa sobre o Lawrence? Ele é aquela pessoa que faz tudo que dá certo. Ele nunca errou na vida. E aí quando ele erra. É fenomenal, assim, né? Você Ele erra aprende muito com seus catastroficamente, erros. né? Então, às vezes, você errar com uma coisa pequena é muito melhor do que você errar com uma coisa gigante. Ele errou com coisa gigante. Então. gente, posso falar um negócio totalmente fora do assunto, mas que acho que tem a ver, assim. Eu sigo um... Como que vai ser isso? Vamos observar. Eu sigo um perfil no Twitter do Kylo Ren. Que é tipo Kylo Ren fake. Ai, meu Deus. E tem um tweet que é maravilhoso que é claro que eu sou um mau perdedor. Eu nunca perdi na vida, como é que eu vou ser bom nisso? Eu acho que é bem isso, o Lawrence nunca errou, É realmente. isso. Quando ele erra catastroficamente e ele não tem a decência de reconhecer isso. Ele pode abandonar as coisas, né, gente? Vamos Sim. falar disso também. Ele é muito Tipo, arrogante. ele é o muito cara arrogante. que tem a capacidade, se ele quiser mudar de escola, ele muda, se ele quiser. Ele sai. O fato de sabe? que ele é foge arrogante, das coisas. eu acho que a gente tem que deixar claro que não é um problema. Faz parte do personagem, torna o personagem mais Tridimensional. tridimensional. Né? O fato de que o A gente- Lawrence ele tem defeitos e falhas que a gente pode reconhecer em nós mesmos, a arrogância, né, a prepotência e tal, tornam ele um personagem interessante. Não significa que você gostável. precisa gostar dele, mas não significa que ele seja um personagem ruim. Não, ele é um bom personagem, eu só achei ele... Eu só queria estapear ele. Mas é isso, gente. Vamos... Mas ele vai ficando assim, beleza. Ele no vai meio, melhorando. Ele tá bem chatinho, mas depois ele vai melhorando. Ele vai Também não é tão difícil, né? Você começa tão lá embaixo. Desculpa. Nivela por baixo? Não, mas ele tem uma melhora. Sim, ele deu uma melhora, que é justamente isso, ele aprender com a vida. Sim. Agora que a gente já discutiu várias vezes sobre isso, vamos falar. Se você recomenda o livro e pra quem?
Eu super recomendo. A pessoa que amou o livro, ela fala, não. Todo mundo me olhando aqui, mas é óbvio. Gente, eu recomendo pra você que está de coração aberto, tá? Não nós que somos feitos de pedra. Mas, não, de verdade, assim, vai... Talvez com menos expectativa, acho que o podcast foi muito legal por isso, assim, tipo, acho que vai nivelar pra uma expectativa real, assim. Vou ler esse livro pra ver no que dá. Eu acho que eu senti uma patada aí. Muito soco sutil, na cara. sabe? Mas muito sutil. Sutil como um soco na cara. Deixem nos comentários se vocês também perceberam. Desculpa, gente. Não, mas de verdade, assim, é legal a gente ter várias opiniões diferentes, porque aí você vai e cria a sua, né? É um livro que claramente divide opiniões, então manda bala. Eu acho que quem é fã de fantasia talvez goste mais, porque é um livro que embarca mais pro lado da bruxa, né? Mas é super legal, assim, eu recomendo quem gosta, quem está ouvindo nosso podcast, né? Manda bala. Eu recomendo pra mesma coisa, tipo, eu posso não ter achado o livro mais incrível, mas como falei, gostei 3 estrelas. Tipo, é um livro que eu recomendo porque eu acho que outras pessoas podem gostar. E ele tem elementos muito interessantes, essa coisa de misturar magia e tecnologia é um negócio que eu gosto muito. Então, assim, se você gosta desse tipo de coisa, vai fundo, porque você pode se surpreender com o livro ou você pode achar, tipo, que nem eu, tipo, mais um livro, cadê o próximo? Foi isso. É isso. Mas, gente, muito dificilmente eu não recomendo um livro, a menos que eu conheça o gosto da pessoa em específico e ele fala assim: mãe, você não vai gostar disso aqui, melhor nem pegar. E ela responde: eu vou pegar. E aí ela fala: eu não gostei. E eu respondo: eu disse. Mas tudo bem. Normalmente eu não recomendar um livro em público assim, a menos que seja muito medonho, o que não é o caso. Então sim, eu recomendo, especialmente para quem quer conhecer alguma coisa nova que está sendo produzida, porque o livro é diferente, ele é original, ele tem uma pegada nova, especialmente para nós, né, que gostamos de fantasia e ficção científica. Quem quiser conhecer um negócio diferente, eu acho que Todos os Pássaros no Céu, dessa leva de livros mais recentes de fantasia e FC que eu tenho lido nos últimos anos, ele com certeza se destaca como sendo diferente. Eu recomendo também, eu fui a outra que gostou do livro aqui bastante, então eu recomendo. Eu acho que é um livro muito legal, ele conta a vida dos personagens, realmente, o desenvolvimento deles quando eles vão passando pelas fases da vida, então eu gostei bastante disso. Gostei da escrita. Então, se você gosta de livro pra ler rápido, esse é o livro também. Não sei se é pra adolescente, mas uma pessoa mais jovem, adulto, acho que vai gostar mais desse livro. Mas jovem adulto? Você quer dizer? Sim. Jovem adulto é tipo até os 25. Cara, se você tem 16 anos, eu acho, pelo menos, se você tem 16 anos, você consegue lidar com esse livro numa boa. Sim. Acho que sim. Se tiver uns 12, talvez não. Se você tiver uns 12... É que eu era louca com 12 anos, queria ler essas coisas. Então, Não, se você tiver uns 12, talvez seus não pais consiga podem lidar. falar pra você assim: esse livro tem uma cena de sexo que é um pouco forte e tal, espera você ficar um pouco mais velho. Mas eu acho que tirando aquela cena de sexo específica, o livro ele não tem nada assim que seja particularmente muito pesado, até porque a linguagem dela também é muito fácil, muito acessível, muito leve, né? E isso também influi muito na leitura, né? E eu acho que principalmente se você gosta dessa combinação de fantasia com ficção científica. Só não espere uma guerra. Não, não leve em consideração o que está escrito na contracapa. Espere um pequeno desentendimento entre duas partes de boa vontade. É tipo 2 gatos se unhando, assim. Isso. Não, eu acho que 2 gatos. Não, eu acho que 2 gatos teria sido mais brutal. Como alguém que tem gatos, concordo. Quando meus gatos resolvem brigar, é tipo... umas Cara, coisas rolando, é terrível, pelo cara. voando. É terrível. Você vê Game of Thrones e você vê aquilo na sua frente e é Game of Thrones na vida real, sabe? Eu recomendo o livro, eu acho ele um livro legal. Eu acho que ele é um livro meio para a nova geração, sabe? Millennial, É né? millennial. Nós somos os millennials, para com isso. Quando eu fiz a resenha do... E quando a gente fez o podcast também, do... Fugiu, A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que eu amo. Maravilhoso. Eu quero deixar isso registrado. Que é excelente. Maravilhoso. Ele, dessa nova leva dos... Então, da Generation Tumblr. Esse é o meu predileto, foi o Longa Viagem. Eu amo mais. Eu amo mais. Então, esse livro eu acho que também é um bom livro de Generation Tumblr, que é... esses livros que falam assim de ansiedades mais modernas, de Discussão de gênero também. Sim. Esse não tem, Esse né? não tem tanta, mas... Tem uma certa coisa O do que é uma papel coisa de que eu gostei. gênero, na verdade. Eu acho que ele discute um pouco. Eu gostei disso porque, assim, por ela ser trans,
Pela autora Sertãs, você espera que ela vá tratar desse assunto no livro dela. Ela não trata. E eu percebi isso e achei interessante, porque eu fiquei pensando assim, realmente, gente, pessoas trans também podem falar de qualquer outra coisa, Na né? verdade, eu acho que ela trata muito sutilmente quando ela coloca todo mundo em pé de igualdade. Então você tem os Sim. bruxos homens e mulheres, você tem as cientistas e os cientistas, e tá tudo bem, e É. não tem nenhum problema É mais ali, sutil, sabe? né? Então eu acho que ela aborda na sutileza, ela não discute, mas ela coloca ali, representa todo mundo e parabéns. Normalização, Eu acho que tá né? ótimo, Eu acho legal normatizou. isso. É uma demonstração mais orgânica. Sim. Do que você... Parece que você tá criando um pedestal pra falar sobre uma coisa, ao invés de você falar, não, poxa, isso é normal, vamos falar disso, faz parte da história. Tipo, ok. Eu acho que tipo, são importantes livros sabe? que falam de questões de gênero diretamente, Sim, mas mas eu aí acho que é a não era, temática, né? não era a proposta dela e Isso. por isso mesmo eu acho que ela fez muito bem. Sim, sim. Não, se você vai discutir questões de gênero, você discute questões de gênero, ok. Mas assim, agora você falar assim, não, eu vou falar esse livro aqui é sobre uma guerra mágica, mas não esse específico, mas falando assim. Eu vou escrever um livro Vou sobre escrever um livro uma sobre a guerra mágica, mas metade do livro é sobre questões de gênero. Aí tipo, você vai deixar o pessoal meio meio confuso. tipo, ou você torna isso... Eu acho que dá pra pôr, eu acho que não é nem Mas eu acho que ela pôs de uma forma muito boa. não é Sim, necessariamente falar assim, mas precisa pôr de uma forma natural. Na verdade é justamente isso que ela faz. Ela Sim. normaliza, né? Ela fala tudo isso é normal e então não há necessidade de ficar Discutir. discutindo. Sim. É. Não, mas mesmo quando não é uma coisa normal, tem autor que eu acho que trata de uma forma muito mais orgânica, assim. Às vezes. Sim. Depende do momento que ele traz no livro, depende de como ele fala. Mas eu acho que faz parte esse negócio de também tratar com normalidade. Ele trata de coisas. Preocupação ambiental. Uhum. Ele fala sobre isso. Eu acho que tudo isso é uma coisa em voga. Vamos ver se vão ser coisas em voga no futuro. Eu acho que sim, ainda. Eu acho que ele provavelmente vai ser um livro que vai sustentar. Ele caiu numa onda de hype que talvez enfraqueceu a opinião de algumas pessoas que pegaram eles. Porque eu vi que ele é um livro muito divisivo entre youtubers americanos. Uhum. Eu assisti algumas resenhas, assim, e tipo, teve gente que realmente detestou o livro, e teve gente que acha que é maravilhoso. Eu acho que é um eu fiquei no negócio meio engraçado. termo mesmo. Eu acho que Eu realmente. acho que é um negócio que eu achei muito engraçado. Mas eu gostei do livro, eu também dificilmente, eu não recomendo o livro, eu acho que eu só não recomendo o livro se o livro for muito desonesto. Ou tipo, muito escroto, Ou sabe? tiver tipo um discurso errado. Mas, gente, eu não desrecomendo nem os livros que eu odeio, entendeu? Tipo, Sim. Roberto, você recomenda Aniquilação? Se você quiser sofrer, claro. Se você não dá valor pra sua vida, Olha, leia. Gratuito, tá? Inclusive, a gente tem um podcast sobre aniquilação. Olha, ouça! Não é tão gratuito assim. Mas eu acho que no final foi um livro que me divertiu, eu acho que isso que é importante. Eu gostei pra caramba do final também. Isso é importante também, porque assim, de repente o livro pode ser ótimo, mas se o livro é ruim no final... Você só vai lembrar do final, né? Deuses americanos. Amiga, esse Morro dos Ventos Vivantes a gente vai fazer projeto Cláudia Relendo. Não, eu vou ler, eu Morro dos Ventos Você Vivantes. não gosta do Morro dos Ventos Eu Vivantes? detesto Morro dos Ventos Vivantes, mas eu acho Depois que você me conta por quê, porque eu não li também. Não, mas eu acho que é uma coisa também de idade, assim. Pode ser. Sim. Mas enfim. Bom, mas enfim, então é isso. Isso é o que nós achamos do livro. Nós nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado pelo Nossa, convite. pelo convite. Foi muito Sim, bom. caímos de paraquedas aqui. Fui pego de surpresa. Essa semana tá sendo a semana das surpresas, Foi adorei. emboscada, foi um podcast emboscado. Oh, vamos ali comer um negócio. Olha um podcast. O que esse microfone tá fazendo aqui? Hashtag podcast surpresa. Você tá dormindo, alguém vem com o microfone na sua boca assim, fala o que você achou do livro. Mas é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. E bem-vindo ao Canavial.